Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os seus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso, porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade.
Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que estás falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos tentar encontrar a melhor maneira de vocês que estão em casa e em outras situações, no trabalho talvez, ou mesmo outras pessoas nas estradas, né? Eu espero que não estejam dirigindo enquanto me assistem agora. Eu sou o Padre Patrick, estamos na paróquia Santo Antônio. Essa é a casa, né, a capela da casa paroquial aqui de nossa paróquia. Nós temos aqui um legado muito grande dos missionários combonianos e estamos tentando dar continuidade a esse processo de missão pastoral. Comigo está o meu irmão Denner, que aguarda, né, a sua ordenação, que deve acontecer no dia 6 de junho, com a graça de Deus, às 4 da tarde, na nossa igreja catedral diocesana. Quero dizer, antes de mais nada, que o motivo dessa celebração é, antes de tudo, um motivo pastoral missionário. É, sem dúvida nenhuma, um dia atípico para a igreja no mundo inteiro. O Santo Padre, o Papa, os bispos, os padres, celebrando a Eucaristia sem povo. E é claro, com alguns que participam, um ou outro, nós temos aqui, ainda que uma missa privada, assim chamada e denominada de modo muito conceituado pelo nosso Código de Direito Canônico e muito bem explicada, por sinal, pelas nossas autoridades eclesiásticas, o nosso propósito aqui é fazer com que o sacrifício que agora celebramos seja também o sacrifício de toda a igreja. Aqui nós, Igreja Peregrina, nos unimos à multidão que já triunfa na eternidade. E é claro, rezamos também por aqueles que ainda padecem. E essa igreja peregrina, impossibilitada de ir ao templo, tem nessa celebração, numa celebração como essa, a ocasião de também apresentar o seu sacrifício. Eu, como padre, recebo aqui, nesta Eucaristia, em nome de todos vocês, todas as orações, todas as súplicas, inquietações. E gostaria de dedicar esta Eucaristia, oferecê-la de um modo muito especial, pelas vítimas desta pandemia, provocada pelo SARS-CoV-2, provocador, causador da Covid-19, essa doença que tem se alastrado pelo mundo inteiro. Nós estamos aqui em nome de todos os profissionais da saúde. É também por vocês, é por você que tem gastado suas energias, gastado sua vida para defender a nossa vida, para defender aqueles que mais necessitam. Estamos aqui por todos os colaboradores das unidades de atendimento, dos prontos socorros, das unidades de emergência, de todos os hospitais, que estão repletos de homens e mulheres, heróis e heroínas, que deixaram seus lares, o conforto e a proteção de suas casas para enfrentar este inimigo silencioso e invisível. Pedimos a vocês que continuem essa luta, por nós e também por vocês, por aqueles
que vão permanecer, continuar essa luta. Queremos dedicar essa Eucaristia também aos nossos queridos idosos, aos mais vulneráveis, aos que enfrentam maiores dificuldades deste tempo. Recomendamos ainda que vocês fiquem em casa, que acolham, respeitem as orientações das autoridades civis, sanitárias e também das autoridades eclesiásticas. Fiquem em casa, peça a ajuda de outras pessoas mais jovens para uma ou outra situação. Fiquem em casa. Mas não faça desse tempo em casa um momento de angústia e sofrimento. Não. Faça um tempo de retiro, uma ocasião especial para convívio familiar, para maior interação entre os membros da família. Fique em casa. Se una a nós através dos meios de comunicação. E aqui me permitam, como coordenador da Pastoral de Comunicação desta Diocese de São Mateus do Espírito Santo, parabenizar a todos os agentes desta pastoral, espalhados por todos os lugares de nossa Diocese, fazendo com que as celebrações privadas, presididas pelos padres, pelo bispo, cheguem a tantos lares e levem tanto conforto e matem a saudade de tantos fiéis em suas casas. Parabéns, queridos agentes da Pastoral de Comunicação, nossos pastoneiros, pastoneiras. O Senhor seja seu sustento. O Espírito de Deus venha sobre todos vocês, alimentando sua fé, sua esperança, para que através da técnica, para que através desses ambientes virtuais, a fé e a esperança daqueles que nos acompanharão seja também alimentada. Estamos no 4º domingo desse tempo quaresmal. A liturgia parece continuar nos diálogos que estamos acompanhando dos últimos domingos. Principalmente o último diálogo estabelecido entre Jesus e a mulher samaritana. Assim como naquela ocasião, também aqui vemos um processo catequético em andamento. Aliás, nós estamos diante de uma liturgia altamente batismal. Seja através da primeira leitura, que traz a unção do rei Davi, a unção daquele que será o pastor e guarda de Israel. E de novo, diante do povo, para servir ao povo, está um pastor segundo o coração de Deus. Seja também pela liturgia oferecida nesta passagem do Evangelho. O capítulo 9 de João, esse retrato da cura desse cego de nascença, é mais uma vez a apresentação de um dos elementos de nossa fé batismal. Já passamos pela água no domingo passado com a experiência da samaritana e agora estamos com a unção na primeira leitura e com a luz apresentada no Evangelho através da cura do cego de nascença. Mas vamos a alguns pormenores dessa liturgia. A primeira leitura apresenta uma das 3 manifestações de Deus mostrando seu carinho por Davi. Uma delas é aquela da vitória de Davi sobre Golias. Outra é aquela que mostrou como Davi conquista o coração do rei Saul, o primeiro rei ungido de Israel. Através da arte, da música, enquanto tocava a sua harpa, Davi acalmava o coração do rei. E com isso foi ganhando a afeição do próprio rei, até ter sido oferecido em casamento à filha do rei Saul, como um prêmio por essa afinidade e amizade. Mas o episódio de hoje é aquele que mais agrada aos teólogos de Israel. É a eleição de Deus. Deus escolhe, não com os critérios humanos, não com a aparência física, pela aparência física. Deus escolhe um pastor segundo o seu coração. Deus escolhe um rei que acolhe a sua vontade. Deus escolhe os humildes. Não é porque não gosta daqueles que são prepotentes e arrogantes. É porque eles não permitem que a ação de Deus penetre em suas vidas. Não é porque não goste daqueles que são altamente hábeis, habilidosos, técnicos, inteligentes. É porque às vezes essa inteligência nos ensoberbece
e passamos a não precisar de Deus. E assim não cabe mais Deus em nós. Assim, a eleição de Davi é a demonstração clara. Deus escolhe os simples, humildes de coração. Essa eleição é um consolo para nós. No momento de nossa oração, de nossa experiência de fé, nos colocamos diante de Deus e pedimos: dai-nos, Senhor, sabedoria. Como fez também Salomão, como fez os profetas, como fizeram e ainda farão todos aqueles que desejam seguir os passos de Jesus. Mas vamos ao Evangelho de hoje, tirado do capítulo 9, um texto com uma riqueza gigantesca de símbolos e sinais. Não por acaso, estamos diante de um dos sinais, entre os 7 que o Evangelho de João apresenta, naquele que é chamado de primeiro livro do seu Evangelho, o livro dos sinais. Este sinal mostra a delicadeza de Deus. A ação de Jesus nos faz lembrar o ato criador. Deus, no início, modela o homem da poeira, do barro, insignificante, mas ao insuflar em suas narinas o sopro de vida, Ele o faz participar de sua divindade, o faz participar de sua amizade e intimidade profunda, de toda a sua sabedoria. Assim também Jesus, diante de um cego de nascença, o que traz um grande desafio para a interpretação deste texto. A pergunta dos que o rodeavam, uma pergunta muito comum: quem pecou para que ele fosse cego? E o pior, é um cego de nascença, ou seja, quem pecou? Será que ele teria pecado no ventre? Uma das crenças daquela tradição? Ou seus pais pecaram, ou outros antepassados pecaram para que nascesse com tamanha punição? A cegueira era considerada uma das piores punições, segundo aquela hierarquia das punições divinas, tão comum naquela tradição teológica. A cegueira impedia de ver a palavra, de interpretar, de participar consciente e ativamente dessa convocação do povo de Deus que se reunia para escutar a sua palavra. A cegueira se assemelha à surdez, como um castigo muito forte que impedia a pessoa de participar da escuta, da vivência, do estudo, da interpretação da palavra de Deus. Mas Jesus não faz apenas uma cura física. Essa seria bastante simples, ou talvez até simplória. Poderia nem provocar a fé, e pior, provocar um certo alarde, um certo alarmismo a respeito da figura de Jesus. Jesus refaz o caminho divino da criação. Ao cuspir, ao usar a sua saliva envolvida na terra, Jesus retoma o Deus, a imagem do Deus que nos modela, como também apresenta os profetas. Deus modela o ser humano segundo o seu desejo, segundo sua vontade. E Jesus está recriando essa humanidade. E o Evangelho de João é delicado para isso. Mas continuamos um caminho catequético como aquele diálogo da Samaritana. A imagem de Jesus, a pessoa de Jesus, vai se tornando clara ao cego, não só por causa da cura física, mas por causa da palavra de Jesus. A mesma coisa acontece com o cego. Ele vai mudando a sua personalidade. Ele que estava com medo dos fariseus, ele que não tinha coragem de enfrentá-los antes, bastante sábios. Essa é uma mostra de que a cura que Jesus realiza não é apenas uma cura física, é uma cura de toda a vida. É, na verdade, a inauguração de uma vida nova. Este cego, assim como nós, pelo batismo, está experimentando uma vida nova. E mais uma vez,
o texto avança e nós estamos diante de outro elemento batismal. Jesus pede que ele vá se lavar na piscina de Siloé, e o texto do Evangelho de João traduz a piscina do enviado. Ou seja, é mais uma clara indicação da fonte batismal. Na fonte batismal somos mergulhados. O cego termina professando a sua fé diante de Jesus. É esse caminho que a Quaresma quer de nós. Aumentar em nós a certeza de quem é Deus, para aumentar também em nós a certeza de quem somos diante de Deus. Esse caminho que passa pela cura física não pode se reduzir a ela. A cura física deve nos apontar um caminho mais seguro, um caminho de eternidade. Por isso, não basta pedir a Deus agora, em momentos como esse, de pandemia, de riscos físicos, a cura apenas da doença física. É preciso pedir a cura da indiferença, a cura do ódio, a cura de todos os males que muito antes do coronavírus vem nos destruindo. Pedimos ao Senhor nesta Eucaristia por todas as vítimas desta pandemia, por todos os profissionais da saúde e aqueles que estão nos quadros de maior risco. Pedimos pelas crianças, os gestantes, os que enfrentam enfermidades pulmonares, cardíacas e todos os tipos de enfermidades que provocam baixa imunidade. Pedimos para que esta cura, esta tão sonhada vacina, não nos traga apenas uma nova cura física, mas nos traga a capacidade de sermos pequenos, humildes, de lembrarmos que somos pó, que somos barro e sem Deus não somos nada. O que essa doença tem que nos ensinar é isso. Não pode ser mais uma epidemia, uma pandemia. A humanidade já passou por várias, mas em todas elas foi possível tirar uma grande convicção, uma grande conclusão. Deus não passa. Nós, nossa saúde física, nosso emprego, nossas famílias, tudo passa. Tudo isso vamos perder. O que não queremos é perder a eternidade. E esta, Deus quer que alcancemos. Quer que continuemos nesse caminho rumo a esta fé, que nos faz ver além. Mais do que uma cegueira física, peçamos ao Senhor a cura espiritual, para que a nossa visão seja mais capaz de fugir da indiferença. E assim como sido nos proposto durante todo esse tempo quaresmal, através do olhar do bom samaritano, nesta campanha da Fraternidade 2020, o nosso olhar também encontra os cegos, os coxos, os inválidos, os fracos, os oprimidos, e os faça ver quem é Jesus. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu